Alô. Boa noite, irmãos. Que a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Amém? Agora, depois dessa manhã, da introdução da carta de Tiago, acredito que o pastor Lelo mastigou bastante para nós, esclareceu bastante. Nós temos a impressão de que já sabemos um pouco, do que se trata a carta de Tiago. E agora então nós vamos partir para o capítulo 1 da carta. Então eu estou bastante empolgado, para estudar essa carta com vocês, em especial essa noite com o pastor Cristóvão. Ele veio aqui com a sua família hoje para estar conosco e nos ensinar a partir do capítulo 1. Vamos recebê-lo com carinho, Cris? Bom, boa noite para vocês. Vocês já podem abrir no capítulo 1 de Tiago. Todo mundo tem muitas boas memórias de muitos retiros que já se passaram, mas geralmente em outros lugares, Então, bora fazer novas experiências dentro da igreja. Então, embora não tenha conseguido vir de manhã, o Celso já falou, foi maravilhoso. Eu não penso outra coisa, já que o Lelo pregou, essa palavra da introdução. E hoje, então, a gente vai entrar no capítulo 1 dessa pequena jornada, E a gente vai falar principalmente das provações. Eu quero orar com vocês mais uma vez antes da gente começar a leitura. Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, que és Tu que colocas essa palavra dentro do nosso coração, que fazes brotar, Senhor, essa palavra como semente tão maravilhosa, eterna, Senhor, poderosa dentro do nosso coração. Uma semente, Senhor, que cresce para a salvação, que cresce para a transformação e que cresce, Senhor, para a nossa maturidade. E que o Senhor possa falar, Senhor, aos nossos corações essa noite, possa continuar, Senhor, apenas no começo, Senhor, primeiro dia desse retiro, Senhor, no carnaval, e colocar em nós essa verdade que nos transforma de dentro para fora, e que transforma as nossas vidas aqui, mas principalmente lá fora, Senhor, e que a gente possa receber de Ti, pelo Teu Espírito Santo, Senhor, o entendimento que a gente precisa e a graça, Senhor, para ouvir e assimilar essa palavra em nome de Jesus. Amém. Eu vou ler o versículo 1 para vocês, que é a introdução de Tiago, e não vou ficar muito nessa parte. Ele fala: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos dispersas entre as nações. Como vocês devem ter ouvido de manhã, esse Tiago, o meio-irmão de Jesus, pastor da igreja em Jerusalém, escreve essa carta. E escreve essa carta como um pastor que fortemente foi influenciada, sempre foi influenciada pela cultura judaica, pelo judaísmo, Uma igreja marcada, obviamente, por ser a primeira igreja, e o judaísmo forte, obviamente em Jerusalém, na Judeia e tudo mais, por toda a história, até que no concílio da igreja em Jerusalém, foi começado um processo lento, para abrir a igreja para os gentios. E a carta foi escrita antes, desse concílio, dessa porta aberta para os gentios. Então, ele escreve com os judeus ali em mente, e escreve para os judeus dispersos ali nas igrejas. A história conta que em 62, depois de Cristo, ele foi morto pelas autoridades judaicas mesmo lá em Jerusalém. Então, apenas uns 15 anos depois de escrever essa carta, com certeza a vida dele, a vida inteira do começo da sua
da sua conversão até o fim da sua vida, fortemente influenciada pelo Antigo Testamento. E essa, eu acredito, seja uma razão por qual a gente começa a ler, é uma grande exortação, né, essa carta. É uma exortação depois da outra. Ele é um exortador, claro, com todo o amor, né, você sente o amor dele pelas ovelhas, pelo rebanho, mas um pastor que é preocupado, né, com a igreja, com as igrejas, e precisa falar algumas verdades. Quando eu penso em exortador, talvez alguns de vocês, né, que já estão na capela há mais tempo, lembrem de um livro do assistente do pastor Chuck, né, lá nos Estados Unidos, um pastor chamado Romaine, e o pastor assistente era um exortador. Ele escreveu um livrinho, né, para outros pastores das características, né, de alguém que ajuda outro no ministério, né, e na verdade serve para todos no ministério. E o interessante é que esse livrinho, né, foi escrito tudo em letra maiúscula, como se ele estivesse, né, levantando a voz um pouco, de vez em quando, às vezes até gritando, né? Eu imagino em várias passagens aqui, pastor Tiago levantando a voz um pouco e exortando, né, os irmãos, exortando para coisas importantíssimas, né, as práticas da vida cristã. E até difícil fazer um esboço, né? Você que já começou a estudar essa carta alguma vez, você percebe que ele sempre volta para os mesmos assuntos. Então, nesse primeiro capítulo aqui, a gente praticamente passa por cima de todos os assuntos que ele vai elaborar mais tarde nos outros capítulos. Mas ele olha como um pastor experimentado, né? Ele olha como um pastor. Foi ele que foi escolhido para ser pastor, né, em Jerusalém, né? Não foi um Pedro ou outro. Então, um rapaz bem experimentado, um rapaz, como vocês devem ter ouvido, né, extremamente conectado com o Senhor através da oração espiritual, maduro, e ele vê as dificuldades na sua igreja local e obviamente olha para as outras igrejas ao redor e ele avalia, né, qual é uma das coisas que mais falta. E você pode falar com qualquer pastor e esse irmão vai falar: o que mais falta na minha igreja são pessoas maduras na fé. São cristãos maduros que estejam ao meu lado, né, que a gente possa estar junto para trabalhar no reino. E não apenas a igreja precisa disso, mas o mundo precisa de cristãos maduros, de representantes maduros na fé, né? Representantes de Jesus Cristo no mundo, pessoas que já aceitaram a obra de Jesus, né, em favor da sua vida através da salvação, pessoas que permitem que Ele faça uma obra dentro deles, né, que Ele possa fazer essa transformação, santificação dentro de cada um, e também que permitem que Ele faça essa obra através deles, através de um serviço. Muitos chegam simplesmente no momento em que eles aceitaram, né, esse favor do Senhor, a graça de serem salvos, mas param ali, não tem crescimento, não tem maturidade ali, nunca chegam a um serviço cristão. Como chegar a uma maturidade física também pode ser um processo um pouco doloroso, né, não tão fácil às vezes. Se você tem um filho ou uma filha adolescente, né, é difícil, muitos hormônios, né, muito crescimento naquele momento. Todo mundo lembra ainda de episódios na sua vida, não é fácil. E chegar à maturidade cristã também não é fácil, né, não vem automaticamente na nossa vida, mas é preciso. E óbvio que Deus quer nos ajudar a crescer. Ele sempre está ao nosso lado para nos ajudar, mas nem sempre como a gente gostaria. Como a gente gostaria de crescer espiritualmente? Me dá algum comprimido, eu tomo, eu fico bombado, né? Da noite para o dia. Me fala o que eu tenho que fazer, né? Ler aquele livro, ouvir esse pastor top ali, né? Eu vou ficar bombado da noite para o dia. Não funciona assim. Mas Deus oferece apenas um caminho que é lento, mas o resultado é certo. Esse caminho é através de uma sequência longa de provações e aflições. Esse caminho que a gente vai traçando aqui, que Tiago vai falando. E para ajudar a gente um pouquinho, eu resumi
esse capítulo inteiro, né, que a gente poderia fazer, né, o retiro inteiro só do capítulo 1, obviamente, eu resumi em 6 ordens, para ser mais prático, né? Então, até para a gente memorizar talvez mais facilmente. A primeira ordem que eu imagino Tiago dando é: se alegre, não desista. Se alegre, não desista. Vamos ver os primeiros 4, ou do versículo 2 até o 4. Meus irmãos, considere motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Ele fala: se alegrem e não desistem, porque fato é, o cristão tem que passar por muitas dificuldades e provações, né? Não deve pegar ninguém de nós de surpresa, né? Principalmente quem já está mais tempo como cristão, né? Aprendendo a respeito da palavra, não deve ser surpresa para nós, porém, a gente tem que ser lembrado de vez em quando. Não é surpresa, mas a gente gostaria de esquecer, né? Que não é tão fácil assim. E a gente precisa ser lembrado, é assim mesmo. Também o que a gente esperava. A gente está inserido no mundo caído no pecado, né? Cheio de doenças, cheio de acidentes que acontecem, cheio de guerras, né? De catástrofes naturais, de escolhas erradas, minhas e de outras pessoas, da malícia, né? Do homem. E a gente sofre por causa disso. Obviamente não para aí, a gente tem muitos inimigos espirituais, né? Satanás nos odeia, porque odiou Jesus em primeiro lugar, ele quer ver a nossa destruição. A gente está num mundo que o sistema desse mundo é contra a vida cristã e toda a nossa cosmovisão. E também a carne dentro de nós, que constantemente luta contra o espírito. Então, o que a gente estava esperando, né? Não seria fácil. E por isso ele fala diversas provações, porque vem de diversas formas, de diversas direções, né? De diversos inimigos, e a gente tem que estar preparado para isso. E Tiago falaria: o que você quer agora como cristão nesse mundo? Você quer amadurecer ou você quer continuar como bebê? Tudo depende de como a gente enfrenta as provações, porque elas vêm para todos, mas como você lida com as provações. Então ele fala: considerem motivo de grande alegria, alegrem-se, não desistam. Considerar, avaliar, na verdade, é um termo financeiro, um ato deliberado de falar: eu vou avaliar a minha vida. O cristão tem que se avaliar constantemente, né? E a sua vida. E nesse caso a gente tem que avaliar o que realmente importa para nós agora que a gente é uma nova criatura. O que importa para nós? No momento que você nasceu, você agora tem novas prioridades, você tem novos interesses, você tem novos objetivos. Paulo disse, por exemplo, em Filipenses 3:8: eu considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas, eu as considero como esterco. Então, essas coisas que estão acontecendo na minha vida, né, que eu achava que era o máximo e agora estou passando por dificuldades, mas eu estou avaliando tudo isso, eu considero essas outras coisas como nada, sendo que eu estou em Cristo Jesus. A gente avalia toda a provação que vem no nosso caminho à luz da palavra e da eternidade, e diante de quem eu sou em Jesus. Então, diante da eternidade, tudo que a palavra me traz, será que essa perda, será que essa doença, será que esse carro quebrado, será que esse computador que está me dando problema, né? Será que essa calúnia da perseguição no trabalho realmente é mais importante? Vai tirar minha paz, vai tirar minha alegria? Só se a gente vê as provações avaliando dessa forma, à luz da eternidade, de quem nós somos em Jesus, a gente vai encontrar um motivo para ter alegria. Senão seria loucura, né? Se a gente não conseguisse ver os propósitos de Deus. Mas se a gente valoriza o conforto mais do que o caráter, se a gente valoriza o físico mais do que o espiritual, se a gente valoriza o presente agora sem pensar no futuro, a gente vai se irritar muito, né?
a gente vai ficar cheio de amargura e a gente não vai amadurecer. E então, a gente precisa ver, versículo 3, que tudo isso é uma prova da nossa fé. A gente precisa enfrentar, né, avaliar as provações e enfrentar como um teste da nossa fé, enfrentar pela fé, que é o princípio básico para tudo na nossa vida, né? Quantas vezes a Bíblia não fala, o justo viverá pela fé? Ponto. A sua vida é pela fé, mas nós precisamos da fé em ação. A fé vai ser o grande divisor das águas na sua vida quando a aprovação vem. Vai determinar se você vai ser uma vítima ou um vencedor, se você vai ser um cristão derrotado ou um cristão triunfante. Então, Tiago diria, para de se ver como vítima e seja um cristão vencedor, vitorioso. Faz a tua fé, né, trabalhar, para isso você recebeu a fé. E a fé precisa ser aprovada. A gente sempre vê isso, né, nos grandes patriarcas, começando com Abraão. Deus manda os testes. Deus, porém, Ele testa a nossa fé para produzir algo bom em nós, o melhor. Enquanto Satanás vem nos tentar para produzir o pior em nós. Então os testes nunca são para o nosso mal, mas para o nosso bem, para que a gente possa amadurecer. Elas são em nosso favor e não contra nós. Prova, versículo 3 aqui, também poderia ser traduzido como aprovação. Eu quero que você imagine comigo um garimpeiro de ouro, né, que acredita que encontrou alguma coisa valiosa ali. Ele leva essa amostra, né, de ouro para o avaliador, e essa amostra talvez não valha mais do que alguns reais, mas a aprovação dessa amostra vale milhões, né? Pode valer milhões. Essa amostra, esse laudo, essa aprovação que esse, né, perito dá, pode dizer que o garimpeiro tem uma mina de ouro ali. Exatamente isso que acontece cada vez que a gente passa um teste da nossa fé, uma prova, pode ser uma aprovação. Como Pedro diz no capítulo 1, 7 do 1 Pedro, provações acontecem para comprovar que a fé é genuína e muito mais valiosa que o ouro que perece. A gente pode ter alegria em cada vez que a gente passa uma provação, como o teste da nossa fé, como aquela amostra que a gente dá da nossa fé pequena ao Senhor. Ele fala, aí você tem uma mina de ouro ali. A sua fé vai longe, continue, persevere e não desista. Porque Deus quer, versículo 4, produzir em nós perseverança e caráter. E perseverança não é aquela aceitação passiva, né? Está acontecendo tudo isso comigo, vou me trancar no quarto, né? Aquela coisa, são as circunstâncias que me deixam para baixo e tudo mais. Não, é uma coragem diante das dificuldades e das provações, do sofrimento que acontece. E Tiago diria ainda que as provações são a única forma para Deus produzir em nós perseverança. A gente não vai ganhar perseverança lendo um livro. A gente não vai ganhar perseverança vindo aqui ouvindo um estudo. Nem através da oração apenas a gente vai ganhar perseverança. A gente precisa passar pelas dificuldades, confiar em Deus e obedecer a Ele no meio da provação. Então, nessa primeira parte aqui, o cristão ignorante dessa realidade vai sofrer. Para Satanás é fácil derrotar um cristão ignorante, mas o cristão que conhece os propósitos de Deus, que conhece a palavra, dificilmente vai ser derrubado. Então não desista no meio das provações. Primeiro ponto, se alegre, não desista. Segundo ponto, versículos de 5 a 8. Eu acho que Tiago diria, peça, não duvide. Versículo 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada, agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e instável em tudo o que faz.
Qual o recurso que a gente mais negligencia no meio da provação? É a oração, né? A gente corre para qualquer outro lado, qualquer outra pessoa, mas a gente não ora. Porque, em primeiro lugar, tem muita dúvida no nosso coração, na nossa mente, né? A gente não pede porque começa até a duvidar a Deus. Será que Ele vai me ajudar com isso mesmo? A gente ainda joga a culpa para Deus e desconfia que Ele deve estar atrás por todas as coisas, né, ruins que estão acontecendo na minha vida. Deve querer me castigar por causa de alguma coisa que eu fiz, né? E aí a gente já entra num abismo total. É a nossa incredulidade que nos impede de pedir ajuda em primeiro lugar. Então, Tiago diria, afogue essa dúvida pela certeza da palavra. Quando Deus fez alguma coisa ruim na sua vida, Deus é o teu pai, você é filho, filha dele. Quando Deus parou de amar, dar coisas boas para os seus filhos? Nunca. Ele jamais se irrita, né? Ele não é aquela pessoa que resmunga, né, mal-humorada. Nossa, agora está pedindo de novo a mesma coisa. E se você caiu na mesma tentação de novo, está passando pela mesma provação de novo, peça, não duvide, ore. E ore pelo quê? Versículo 5, por sabedoria. Ora por sabedoria, não por um livramento rápido, né, dessa situação chata que você está passando, nem por força, vou passar com tudo, né? Nem por graça, Deus me dá graça. Não, ora por sabedoria, que Deus determinou quanto tempo essa aprovação vai permanecer. Mas usa o conhecimento que você tem de forma correta. Essa é a sabedoria, né? Não se apoie apenas no seu conhecimento, né? Eu sei que Deus vai fazer alguma coisa, mas não sei como. Seja sábio e peça a Deus te mostrar o que Ele quer fazer nessa provação. Como isso pode se tornar uma oportunidade para você se tornar uma pessoa mais madura na fé. E a gente precisa de muita sabedoria para não desperdiçar oportunidades que as provações são na nossa vida. Porque a gente geralmente quer se livrar logo, né, de todas. Mas talvez tenha ali uma mina de ouro. E a oração tem que ser pela fé, ele também diz. Sem fé, não precisa nem esperar nada, né? Forte, mas é verdade. Porque tem a ver com o nosso relacionamento com Deus que acontece no dia a dia. Como que está o seu relacionamento com Deus hoje? Não pense, Tiago diria, se você passa brincando de esconde-esconde com Deus durante a semana toda, se você passa longe na sua mente, no seu coração, né, distante de Deus, não pense que você vai chegar aqui num sábado, num domingo, orar pelo irmão e receber grande resposta. Esteja conectado o tempo todo com o Senhor. A estabilidade na fé vem de uma vida constante na palavra e na oração. Que em Romanos, Paulo falou, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. É assim que a gente produz a fé. Se a gente quer viver pela fé, a gente precisa de um contato constante. Então, resumindo essa parte, a gente precisa saber orar. Só para adiantar um pouco o que vem mais tarde, né? Às vezes a gente não sabe orar, né? Porque a gente não pede, simplesmente não recebemos porque não pedimos. Outras vezes a gente não recebe porque a gente pede mal, com motivos errados, né? De forma egoísta. Mas em tudo isso eu pergunto, será que a gente não precisa, como cristãos de décadas, talvez, reaprender a orar? Dizem, né, que a oração deve ser como a respiração do cristão. A gente está realmente levando a oração tão sério assim, né? A gente realmente considera a oração vital a esse ponto? Ou quantas desculpas a gente dá por não orar? Quantas vezes a gente dá a sobra do tempo para o Senhor, porque está tão corrida a vida, e a gente deixa Ele junto com as outras distrações e a pressa? E quando em tudo isso foi a última vez que você pode marcar no seu calendário que você realmente passou tempo aos pés de Jesus, ouvindo o quanto Ele te ama,
e provavelmente também recebendo algumas estratégias para passar essa provação, essa dificuldade que você tinha. Então, em segundo lugar, a exortação é peça, não duvide. A terceira exortação que eu diria Tiago quer nos dar é: seja contente, não se irrita. Esteja contente, não se irrita, versículos de 9 a 12. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição, e o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde, porque o rico passará como a flor do campo. Pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Obviamente, o dinheiro e o status eram um problema nessa igreja. A gente sabe historicamente a igreja em Jerusalém era mais pobre, até por isso Paulo precisava passar pelas igrejas dos gentios levantando uma oferta, para os irmãos lá. Mas em geral as pessoas pensam que ter dinheiro é a solução para as suas provações, para os seus problemas. A gente também sabe que de certa forma tem vários problemas que a gente poderia hoje facilmente receber se tinha ganhado na Mega Sena, sei lá, uma das últimas vezes. Mas não é verdade, porque você pode se livrar de uma provação por causa do dinheiro que você tem, mas vem outras provações que o dinheiro não adianta nada. Então Tiago diria: esteja contente com aquilo que Deus está fazendo na sua vida hoje. Tanto o rico como o mais humilde, está perdendo, está ganhando, não importa. Não importa qual for a sua provação financeira, tenha toda a tua satisfação no Senhor. Esteja satisfeito nas riquezas que Ele tem e receba dele o que você precisa. E principalmente não se compare com outros, de qualquer forma, mas principalmente financeiramente nessa passagem. Não se compare com outros só porque eles têm mais, ou talvez se achando: estou bem aqui porque o outro tem menos. Não deseja a vida dos outros, que você no final nem sabe o que os outros estão passando. Aquele cara que parece que não tem problema nenhum porque ele é riquíssimo, Você não sabe os problemas que ele tem dentro do seu coração. Então não se compare com outros, e assim você também não vai se irritar. E lembre que o mundo sempre muda tudo, está numa mudança constante. Tudo pode mudar tão rapidamente. E no final, todas as coisas materiais vão ficar para trás. Então não são os recursos materiais que nos ajudam a passar as provações, mas são os recursos espirituais. E você tem investido nisso? Você tem uma poupança boa, de recursos espirituais para a próxima provação que você vai passar? Esteja contente e não se irrita. Incluí ainda o versículo 12 nessa terceira exortação, porque eu diria que ele quer dizer: esteja contente até o fim, persevera até o fim da provação. Começa com alegria, considera motivo de grande alegria, e feliz é aquele que persevera. Você vai chegar no final com grande alegria também, porque grande vai ser a sua recompensa. Não apenas em vida, porque você vai ter um caráter de Jesus, você vai ter maturidade, mas no final da sua vida vai receber a coroa da vida. E no final, uma coisa maravilhosa ainda, que ele fala no final do versículo 12, que Deus prometeu aos que o amam. Passando as provações, mostra o que está dentro de nós. As provações revelam o real motivo, tudo que a gente faz, o quanto realmente a gente ama o nosso Senhor. Você ama o Senhor esta noite? Você ama o Senhor no meio das provações? Você ama o Senhor, não importa o que acontecer? Esse amor é a motivação e a força espiritual que a gente precisa para obedecer todas as ordens que Ele vai nos dando
nesse livro e no seu livro. E se nós amamos a Deus e estamos certos de quanto Ele nos ama, a gente não vai ter problema nenhum para passar qualquer provação, maior que seja, vai ser tranquilo para nós. Não tranquilo talvez naquele momento na própria pele, mas a gente vai passar por causa do amor que nós temos por Ele e por quanto Ele nos ama. Então chegamos na quarta exortação, versículos de 13 a 15. Eu diria que ele falaria para nós: enfrente o inimigo e não culpe a Deus. Enfrente o inimigo verdadeiro e não culpe a Deus. Vamos ler versículos de 13 a 15. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. O pecado, após ter se consumado, gera a morte. Agora temos uma certa transição das provações para um outro tipo de provação, que são as tentações. Qual a ligação? Geralmente, quando você passa por uma provação por causa de circunstâncias externas, a gente corre risco de ter uma tentação interna. Qual a nossa tendência no meio das provações, das dificuldades? Se irritar, ficar zangado e no final chegar em Deus e reclamar com Ele, talvez reclamar dEle, questionar o seu amor, resistir à sua vontade. E Satanás, naquele momento, está mais do que feliz para te oferecer um escape fácil das tuas dificuldades. Satanás sempre espera essa oportunidade. Eu vou te dar um escape fácil, está aqui. Essa oportunidade é a tentação. É a tentação, mas nada é do que você fazer, na verdade, algo importante, bom, mas de forma errada, fora da vontade de Deus. Por exemplo, numa prova escolar, todo aluno quer passar pela prova, o aluno não quer bombar. Então, ele deveria, obviamente, estudar, se preparar e tudo, mas por alguma razão não quis, não fez, então usa uma colinha ali, vai trapacear. É isso, é a tentação. Caramba, não estudei, mas eu preciso passar por essa prova. É importante passar pela prova, mas usar esses meios é errado. E saber lidar com as tentações que vêm faz parte desse processo de amadurecimento, que a gente tem. Se nós vamos ceder às tentações, nós vamos ser derrotados, isso é fato. Mas se a gente começa a enfrentar o inimigo certo, nós vamos vencer. E o inimigo não é Deus. Tiago deixa bem claro, o teu inimigo nas provações não é o Senhor. Ele pode permitir essas circunstâncias na sua vida, mas Ele tem um plano, Ele tem um propósito. Ele quer que você passe pelos testes. Ele quer que você amadurece. Ele não está aí para te tentar para o mal. E Tiago fala isso, Deus é santo. Ele não pode ser tentado. Ele é 100% amor. Ele não vai tentar ninguém. Você está fora disso. Então não ache que o atalho que você vê ali no horizonte vem de Deus. Principalmente aqueles atalhos para chegar logo no fim dessa provação, os atalhos que não envolvem fé, perseverança, santidade. Esses atalhos vêm do diabo. É o que Jesus sentiu na própria pele nas tentações, O diabo chegou nele e ofereceu a glória sem a cruz, Pode pegar agora, um atalho fácil, Mas a gente tem que seguir o exemplo do mestre. Ele chegou na glória através do sofrimento. A gente precisa passar pelas provações para chegar na mesma glória que o Senhor oferece para nós. Então não é o Senhor que é o nosso inimigo, mas identifique o verdadeiro inimigo que está dentro de nós. Todos nós temos o impostor dentro de nós. Todos nós temos um rei Saul,
por mais que a gente queira só ser Davi. E a nossa própria carne que tem desejos. E claro que tem, né, tantos desejos que o Senhor nos deu, que são desejos naturais. Tem fome, tem sede, tem sono, o sexo também. Mas o problema é quando nós tentamos satisfazer esses desejos fora da vontade dEle. Comer é normal, é bom, mas a gula é pecado. Sono é importante, tem que dormir, mas preguiça é pecado. O sexo é bom, feito por Deus, criado por Deus, para abençoar, mas para abençoar dentro do casamento, entre homem e mulher. Fora disso, é pecado. E Tiago fala, é nesse momento que você tem o desejo e fala, como que eu vou satisfazer esse desejo? Satanás está aí para te julgar uma isca, né? É essa ideia que a gente tem aqui, da pesca, né? Ele está pronto para julgar essa isca, para te enganar. E esse é o problema, porque não parece um perigo. O peixe que olha ali não vê o gancho ali atrás, né? Para pegar ele. Parece, porém, tudo o que a gente precisa para se satisfazer naquele momento. É exatamente isso que a gente precisava. Tão perfeito, será que é de Deus, né? Porém, não parece perigo. E a gente morde, e uma vez que a gente mordeu, a gente é arrastado para onde a gente não quer ir. E o pecado sempre nos leva para mais longe do que a gente pensava, para lugares que a gente nunca imaginava, para situações em que a gente se encontra preso. E Tiago ainda traz outra ilustração do bebê, né? O pecado, então, é assim como um bebê que nasce, como sequência natural das escolhas. Quando cedemos à tentação é porque a gente já tomou a nossa decisão, a gente agiu em cima disso, aí gerou o pecado. E mais cedo ou mais tarde vai nascer esse bebê ali, às vezes demora um pouco para ver os resultados, né? Só foi uma quedinha ali, né? Vamos tentar descobrir, né? Não fala para ninguém, pronto, Deus sabe, né? Mas, então não vai acontecer nada. E aí você pode cair de novo e a tentação continua. Você fala, ninguém vai saber disso, mas você não consegue, infelizmente consegue abortar uma criança, né? Que também é pecado, mas você não consegue abortar o pecado continuando cedendo às tentações. Só consegue abortar o pecado pela graça e misericórdia do Senhor Jesus. Mas às vezes demora um pouco e você acha que Deus deve estar me dando graça, vai continuar mais um pouco nesse pecado. E aí vem o nascimento. E o nascimento é só o começo. No começo você acha que é um pecadinho, né, um bebezinho. Mas aí vai crescendo, e esse pecado se torna um adulto, e você não queira ver esse adulto, porque é a própria morte. É a morte, em primeiro lugar, espiritual das nossas vidas, que é a quebra de comunhão com o nosso Senhor. E aí a gente se pergunta, mas por que eu estou em depressão, por que eu estou tão mal, né? Por que eu não tenho mais alegria na minha vida, porque as coisas não acontecem mais que eu achava que ia acontecer, a minha paz se foi, o que está acontecendo? Você cedeu às tentações, nasceu um bebê, que é o pecado, o prazer, e você deixou esse bebê crescer. E foi cortada a sua comunhão com Deus, que graças a Deus pode ser restabelecida em qualquer momento através da sua confissão, né, em Jesus. Mas só mais uma coisa antes da gente continuar a próxima exortação, falando das tentações. A gente crescendo de crianças para ser adultos, né, no Senhor. Crianças vivem à base de emoções, né? Muda toda hora. Mas adultos, nós devemos, né, viver à base da vontade, da determinação. A gente faz as coisas porque é isso que é certo para fazer, não porque a gente se sente, né? Você acorda, vai para o trabalho, não estou nem afim, mas é o certo para fazer porque você está ganhando para isso, né? Então, o adulto deve viver assim, o cristão maduro deve viver, porque é certo, porque o Senhor disse. Cristãos imaturos cedem muito mais facilmente às tentações, porque deixam as suas emoções tomarem as decisões. É isso que eu quero agora,
Vamos fazer, para satisfazer logo esse desejo. Mas quanto mais a gente pratica a nossa vontade, determinação para dizer não, mesmo às pequenas tentações, né? A gente vai crescendo em estatura, em maturidade, em força, e o Senhor vai tomar cada vez mais controle da nossa vida para nos ajudar a não ceder às emoções. Então enfrenta o inimigo dentro de você, inclusive as suas emoções, para aqueles lugares que você deseja ir. Avalia, né? Escolhe bem o caminho que você anda, os programas que você assiste, as pessoas com quem você se associa, né? Avalia isso na sua vida, a linguagem em que você está inserido, né, naquele grupo de pessoas, a mentalidade, a cosmovisão, a sensualidade que essas pessoas passam. E enfrenta o verdadeiro inimigo e não culpe a Deus. Quinta e penúltima exortação, versículos de 16 a 21, eu diria que Tiago diz para nós: receba, não produza, receba, não produza. Versículo 16: meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo que Ele criou. Meus amados irmãos, tenham isto em mente: sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Recebam, não produzam de si mesmo, porque Deus só dá coisas boas. Tudo de bom que existe é porque Ele tem nos dado, né? Não existe nada de bom na sua vida a não ser que você tenha recebido do Senhor. E como diz aqui, já que Ele não muda, é isso que você pode esperar constantemente. Não que você acordou hoje um pouco pior do que outro dia, não sei o que esperar. Pode esperar só coisas boas do Senhor, porque Ele é assim. Mas claro que Satanás quer nos enganar em pensar que Deus não tem o melhor para nós, mas algo um pouco inferior, ou talvez muito inferior do que o melhor para as nossas vidas. E a chave no meio das provações e tentações é jamais duvidar a bondade de Deus. É a bondade de Deus que permanece para sempre e que nos leva ao arrependimento, como nos diz. Então nós precisamos receber tudo que Ele quer nos dar, e a gente recebe, não trocando por alguma coisa, mas receber sempre pela fé, né? Do começo ao fim, a nossa vida é pela fé, a única forma como a gente recebe qualquer coisa de Deus. Então, busque, ore e receba aquilo que Deus quer te dar, como Ele disse, né, versículo 18, a salvação. Ele já nos deu a salvação, e Romanos diz como Ele não daria juntamente com Jesus todas as coisas que a gente precisa. Então receba dele pela fé, mais graça, mais amor, mais perseverança e paciência, qualquer necessidade que você tenha, mas não tente produzir alguma coisa na sua vida para passar por essa provação. A Bíblia nos mostra que cada vez que a gente tenta ajudar o Senhor, a gente se dá mal, né? O melhor exemplo, Abraão e Agar, né? E até os povos que vieram desses descendentes. Não use as armas carnais para se livrar das dificuldades. E as armas estão bem ali, às vezes estão bem ali, né? Então, não comece a falar um monte, não comece a falar para um monte de pessoas. Ore em primeiro lugar. Tem uma razão, como muitos dizem, pela qual a gente só tem uma boca e dois ouvidos, é para a gente ouvir mais e falar menos. Provérbios 10:19 diz: quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Mas não para ali, né, produzir através das nossas palavras, mas o que a gente mais pode produzir? As reações, né? As nossas emoções, às vezes a flor da pele, é a ira.
é a impureza, é a maldade que vai brotando. Nada disso produz o que agrada a Deus. Então, viva o que você recebeu. O que é em primeiro lugar? A salvação. E com a salvação, uma nova natureza. Somos coparticipantes da natureza, né, divina. Se você se apoiar e ceder ao seu velho homem, sua velha natureza, vai ceder às tentações e vai gerar o pecado. Mas se você começar a se render a essa nova natureza que Deus te deu, o Espírito Santo que agora habita em você, em Jesus você vai vencer. Mas claro que a gente precisa alimentar a nova natureza, assim como antigamente a gente alimentava só a velha natureza. Por isso ele fala: recebam o que é a palavra. Recebam a palavra que já foi plantada em vocês. Não rejeitem aquilo que vocês têm dentro, porque aí está a solução. E a gente chega na sexta e na última exortação hoje. Então essa que a gente viu agora foi: receba, não produza, e receba a palavra. Por quê? Versículo 22 a 27. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. A última exortação que eu creio que Tiago quer nos dar é: viva a palavra e não se engane. Viva a palavra que você já recebeu no seu coração, que já está em você, mas viva essa palavra, não se engane. Uma coisa é Satanás enganar alguém, né? Mas a outra coisa é você enganar a si mesmo. A gente pode facilmente mudar isso, né? A gente não pode se enganar, porém acontece tantas vezes. Alguns que se enganam achando que são salvos quando não são. E a gente precisa chegar nessas pessoas com palavras sábias, né, evangelizando, às vezes, as pessoas dentro da igreja, porque acham que são salvos, mas não são. E ainda tem cristãos de verdade que se enganam a respeito do seu relacionamento com Deus, achando que são muito mais maduros e espirituais do que realmente são. Aí até o perigo, essa pessoa que se acha tão espiritual está dando vários conselhos para vários irmãos, mas não tem maturidade nenhuma para ajudar aquela pessoa na provação e na dificuldade que tem. Tudo tem a ver com o nosso relacionamento com Deus através da palavra. Por isso ele fala: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Ouvir é importante, é a primeira coisa que a gente deve lembrar. Sim, precisamos ser ouvintes. E tem duas coisas que Jesus falou nos evangelhos, em Marcos e Lucas. Ele falou uma vez: considerem atentamente o que vocês estão ouvindo. Então, será que a gente ainda tem o hábito de ler, de buscar, de estudar a palavra de Deus no nosso tempo livre, né? Ou será que a gente se tornou negligentes para ouvir? Ouvir é a primeira coisa. Considerem atentamente o que vocês estão ouvindo. Mas Jesus também disse: considerem atentamente como vocês estão ouvindo. E alguns, e acontece em todo lugar, vão para o culto, ouvem os estudos, mês por mês, ano por ano, mas parece que nunca crescem, porque não praticam a palavra. Como você está ouvindo a palavra? Como você está recebendo a palavra? Você precisa ouvir primeiro e depois aplicar a palavra em sua vida. Porque mesmo se você ouve, e ouve bem, né, e entende como entender a palavra, você pode se achar maduro e espiritual apenas porque você está ouvindo a palavra.
Mas Tiago fala, você está enganado. Só de você vir e ouvir, não está praticando nada ainda. Você ainda está recebendo. Você está recebendo a palavra, e tomara que seja de uma forma correta, mas a palavra para nós deve ser como um espelho. E a coisa mais importante do espelho é se examinar, é saber quem você é e como você está, e então depois fazer as mudanças, né, necessárias. E não é Deus falando, então agora se arruma. É você com o Senhor, sempre uma parceria. Deus, é essa área que eu acabei de ver, me ajuda. Mas a gente precisa olhar nesse espelho, porém 3 coisas que o não praticante faz ou então não faz. Primeiro, o não praticante, ele lê ou ouve a palavra de forma desleixada. Ele não permite que a Bíblia revele coisas mais profundas para ele. Quantos cristãos, os mais sinceros, têm um bom hábito de ler até um capítulo ou mais, né, da Bíblia por dia? Mas até para os cristãos mais maduros, isso pode se tornar um ritual vazio, um ritual religioso para fazer para não se sentir condenado, né? Não, eu não li a Bíblia ainda. Ou talvez seja muito menos do que isso. Mas cada passagem que a gente lê, devemos tirar algo pessoal dessa leitura. Porém, o não praticante, ele lê de forma desleixada. Em segundo lugar, o não praticante, ele também esquece o que viu e ouviu, né? O que viu nesse espelho. Não foi nada tão impressionante, não foi nada tão interessante, né? Não vai ficar na minha memória. Não olha profundo o suficiente. Então não gera nada nele, não gera um arrependimento, não gera um louvor, não gera um temor ao Senhor através dessa leitura. 5 minutos com Deus por dia não são uma examinação profunda. Assim como você vai numa consulta de um médico e espera que o profissional vai te examinar mais do que alguns minutos, porque ele não vai encontrar e identificar alguma doença grave que você tenha, ou talvez superficial também, sem uma examinação mais cuidadosa. Em outras palavras, dê tempo suficiente para o grande médico Jesus para te examinar e para te mostrar também onde estão os problemas. Em terceiro lugar, o não praticante, então no final ele não obedece o que a palavra diz, porque ele substitui o praticar por ouvir, ele substitui o fazer por falar. Então não tem nada errado disso, mas temos muitas reuniões, temos conferências no mundo cristão, né, no mundo inteiro, temos comitês para falar coisas, temos até retiros, e é tudo ótimo, é importante a gente ouvir, mas nada disso substitui o próprio serviço, ou você pôr a mão na massa, ou você praticar aquilo que você acaba de ouvir. Só quando a gente obedece, a gente experimenta a verdadeira liberdade que há em Deus, né? Essa lei da liberdade, porque a verdade nos liberta da escravidão, é essa a palavra. E a palavra em ação, obviamente, ainda nos purifica, nos lava, nos transforma, né? Mas só com esse passo, a gente também se torna uma pessoa madura, que pode estar pronto para ser usado por Deus, né, que tem a obra através de você para o serviço para o mundo. Esse é o último passo da maturidade. E como está, nos versículos 26 e 27, como está a sua religião, como está o seu serviço a Deus? 1 João 3,18 fala: filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Então Tiago diria, não se engane, né? As palavras não substituem o serviço prático, não substituem os atos de amor. E o que o Pai quer fazer através de nós? Ele fala de viúvas e órfãos. Ele fala, vá de encontro às necessidades que você vê ao seu redor. Viúvas e órfãos eram aquele grupo de pessoas mais baixas, né? Naquela época, os mais coitados, né? Que não tinham ninguém mesmo que cuidava deles. Por isso, né, ele fala para o Timóteo, né, a igreja deve cuidar dessas viúvas, porque quando não tem ninguém, então a família do Senhor tem que estar lá para eles.
viúvas e órfãos, a classe mais baixa da sociedade, mais digna de compaixão. E Deus está falando: você está nesse caminho da maturidade, né? Você deixa a palavra permear o seu coração e então você toma a decisão de praticar essa palavra. Então estende a sua mão para aqueles que mais precisam nesse mundo, os mais necessitados. Você vê alguém, né, com uma necessidade, seja física, emocional, espiritual, vê como Deus quer usar você para estender a mão e ir de encontro a essa necessidade. E ao mesmo tempo, sem deixar você se corromper, porque já que você está, né, como cristão maduro, sim, né, ali no meio do mundo, as tentações continuam ao redor. E por isso, infelizmente, a gente vê pastores, líderes de organizações missionárias, tudo caindo, porque estão ali no campo missionário, eles estão estendendo as mãos, mas as tentações estão aí. Você não pode apenas pensar: agora eu vou fazer, né, de tudo, vou usar tudo que eu tenho e sou para o serviço do Senhor, e vai ali e esquece que existem tentações, existem provações que fazem parte o tempo todo da nossa vida. Então essa última exortação é: viva a palavra, não se engane. Podemos concluir essa mensagem com uma chamada, né? Cadê os homens e mulheres de Deus, né? Cadê os homens e mulheres de fé, maduros e maduras? Onde estão? Aqui hoje, né, nas igrejas, nas nossas cidades, onde estão essas pessoas? Começa no dia a dia, começa a você enfrentar as suas provações e as suas tentações de forma correta. Considerem motivo de grande alegria. E decida hoje não ser mais vítima de tudo isso que está passando, mas um vencedor, porque você já é em Jesus. Deus já te deu tudo, e agora qualquer ignorância que poderia ter existido, Ele tirou também, né? Agora você sabe como agir. É fácil? Não. Não é fácil, nunca vai ser fácil, mas é o único caminho. Você quer ser um bebê ou regredir na sua vida cristã, ou você quer crescer, amadurecer e ser, como Paulo diria, uma pessoa perfeita? Não perfeita sem pecado, porque isso não existe, mas para o Senhor. Essa pessoa que Ele pode usar para fazer uma obra através de você também nesse mundo. Amém? Se preparem para mais exortações nos próximos estudos, mas é tudo coisa que a gente precisa ouvir, né? Que eu preciso ouvir, que você precisa ouvir. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por nós falar a verdade, para ser o Deus de toda a verdade, para não, Senhor, passar a mão em nós, para não cobrir, Senhor, as coisas como são, mas o Senhor sempre nos falou, até mesmo quando nós entramos, Senhor, no Teu reino, o Senhor falou: faz primeiro as contas se você quer me seguir mesmo, como alguém que constrói uma cidade, uma torre, como alguém que começa uma guerra, faz as contas primeiro, você quer me seguir? E a gente decidiu, Senhor, fizemos as contas no começo, continuamos avaliando as nossas vidas, fazendo as contas, e chegamos sempre na conclusão, Senhor, por mais que a gente relute e se irrite, Senhor, chegamos na conclusão que não há outro caminho. Tu és o caminho, Senhor, Tu és a verdade, Tu és a vida. Queremos Te seguir, Senhor. Então nos ajude como bom Pai, que sabe dar coisas boas para os seus filhos, para aqueles que o buscam, que pedem, que batem na porta. Senhor, que a gente seja esses filhos que sempre encontram a provisão na hora certa, no lugar certo. Mas o Senhor está conosco. Eu te peço, Senhor, de forma especial, nesse momento de louvor e adoração, que o Senhor toque o nosso coração e que a gente esteja, Senhor, revigorado, Senhor, pelo Teu Espírito, pela Tua presença, e que a gente possa, Senhor, cair na real e se lembrar que esse é o único caminho, essa é a vida.